Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso Cordeiro Cast, né, onde a gente roda, vai nas fazendas, visitar os criadores. E dessa vez a gente teve o prazer de estar aqui na Caiovas, o Márcio, tá? Então primeiro, Márcio, finalmente, finalmente, muito obrigado por aceitar o convite e como já é tradição da gente, visita, né? Uma camisa aqui, vamos produzir Cordeiro. Tá? Já ganhou o boné, ele já antecipou, deu antes de gravar aqui, troca tá? de camisa igual o jogo de futebol. Jogo de futebol. Pessoal, todo mundo conhece que eu falo muito, mas o objetivo aqui não sou eu falar muito, é o colega criador, contar um pouco da experiência dele, contribuir aqui com vocês, com experiências que a gente só tem quando a gente tem essa vivência, quando a gente tem muito tempo, quando a gente é persistente, né? Que eu digo para todo mundo, o ovinocultor é um persistente, porque quem entra e não persiste, não continua, né, na ovinocultura, porque a maioria das pessoas ainda hoje acreditam que a ovelha é uma vaca pequena, vai criar como vaca e desiste da atividade. Então, se você é um ovinocultor e está muito tempo no mercado, você realmente persistiu muito no começo. Então, Márcio, mais uma vez, é um prazer estar aqui conhecendo a Caiovas. E como eu já falei, a entrevista é você. Eu queria que você começasse contando, Márcio, como você começou, o porquê, né? Eu sei que você veio do cavalo, sua família tem uma tradição grande de pecuária, né? Veio da criação de cavalos, depois migrou para a ovinocultura, é uma referência nacional, né, dentro da ovinocultura, o trabalho de vocês, mas o que levou você a sair do cavalo, né, para mexer aqui com os Dorper, com o White Dorper? Léo, é uma história até um pouco longa, a gente já explicou essa história aí em algumas outras lives, e eu vou tentar encurtar um pouquinho para não ficar tão maçante. Mas aqui é uma fazenda de 21 anos de criação de cavalos árabes. E num dado momento, meu pai e meu tio, na época, resolveram parar com a criação de cavalos. Eu sempre fui um apaixonado, ajudava desde novinho meu pai a selecionar. Sempre fui um estudioso de pedigree, que para mim sempre foi uma coisa muito fascinante. Olhar para um cavalo e tentar saber quem eram os ancestrais, e essa foi uma paixão que foi transferida para os ovinos quando a gente resolveu criar o Dorper. Logo de início eu já entrei nessa de também estudar linhagem, fazer acasalamento da mesma forma que eu fazia com os cavalos. Eu gosto de falar, Márcio, que você é uma das pessoas que mais se preocupa com famílias, né? A gente sabe que isso é uma preocupação que vem da África do Sul, né? Aquela questão de famílias. E de todo mundo que a gente conversa, não só você não é o único criador que faz isso, lógico, mas é um que sempre está preocupado com família. Eu digo que você sabe quem é a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, e a maioria dos criadores a gente se preocupa mais com a linhagem paterna, né? E você sempre se preocupou com essa parte de família. Eu acho super interessante, super importante. A gente sempre está falando sobre família materna, né? A gente tem muito costume de perguntar, quando a gente tem um animal que a gente gosta muito, a gente pergunta quem é o pai? Quem é o pai daquela ovelha? Quem é o pai daquele carneiro? Não, e a gente se esquece de perguntar quem é a avó, quem é a mãe, que muitas vezes é tão ou mais importante, né? Lógico que um grande reprodutor sempre vem de uma ótima mãe. É isso. A gente fala que tem mãe que emprenha carneiro, né? Exatamente. Tem ovelha, qualquer carneiro que você usa, ela tira coisa boa, né? Então, aqui em casa os funcionários até devem ficar meio de saco cheio, porque eu sempre estou pedindo para tirar um animal da baia, para eu bater uma foto, principalmente os animais que a gente seleciona, né, para time de pista. Então, muitos animais a gente tem o registro deles desde o dia do nascimento, e essa evolução com 2 meses, com 3 meses, com 7 meses. Isso para quê? Não é só uma encheção de saco minha que eu quero ter uma foto do animal, não. É todo um trabalho de comparação, de observar se ele está evoluindo, se ele não está. Alguns animais a gente vê uma foto hoje e uma foto de 40 dias atrás, assim, a evolução que teve ou a não evolução. Isso também serve para a gente continuar selecionando. Ou não, né? Ou não. Partir para uma venda, partir para o campo, para uma fêmea ser apenas uma matriz. É tudo um trabalho diário. É muito apaixonante isso. A vivência, eu gosto de assim, tem muito de perfil, né? A gente estava conversando isso com você. Tem funcionário seu que não sabe o nome de nenhum animal, mas conhece o animal
que pare bem, que cria bem, ele não sabe o nome, mas ele passa aquela ovelha, ele... Não, aquela ali é que pariu aquele borrego melhor, com uma partou mais pesada, aquela que pare 2 e cria. Né? E esse fato de observar, a sua equipe absorve isso. A mão de obra é super importante, eles me ajudam muito a também selecionar. Eu não sou o selecionador da palavra, talvez eu seja da palavra final, mas o acompanhamento, às vezes eles estão enxergando um animal que eu não enxerguei da mesma forma que eles, eu passo a observar melhor. Então eles são de suma importância aqui. E fora o manejo, né? O manejo depende totalmente deles para as coisas caminharem da melhor forma aqui dentro. A gente roda aqui e a gente vê que as fazendas que têm um trabalho longo, dedicado, tem outro trabalho que é a capacitação da equipe. Eu vejo que vocês estão sempre investindo nisso. Se tem curso, vocês estão com o pessoal lá, nas exposições tem eventos, os caras estão participando, não só participando da exposição em si, mas tem palestra, tem treinamento. E isso é um ponto que eu gosto sempre de marcar, quando me perguntam como começar na ovinocultura. Aí o pessoal fala, escolher a raça, eu digo, não, capacitando. Se você entrar na ovinocultura e você, não adianta você, o funcionário, entender e você também não entender. A importância da capacitação é geral. Porque como é que você vai comandar uma equipe se você não sabe o que deve ser feito? Então acho que esse é um ponto realmente importante. E eu vejo assim, toda fazenda que eu ando, propriedade que eu ando, eu gosto de observar como os funcionários lidam. Vi aqui dos meninos a dedicação com as ovelhas, o cuidado, o zelo. Você vê que tem um animal que ele já conhece, e eu acho muito importante isso. Uma vez me falaram assim, Léo, porque a ovelha quando arreia é tão difícil de tratar. Eu digo, gente, se você tiver um bom funcionário, ele trata antes dela arriar. Então ela está no estágio inicial do problema, então a identificação, isso é importante, E eu queria falar um pouquinho, porque eu vi os meninos aqui, a dedicação que eles têm com o rebanho. Tanto nessa parte da observação de um casco arriando, até você entrar numa maternidade e já a gente passa a começar a identificar um possível início de verminose, de bater o olho no animal. Isso. E aí você vai para um FAMACHA e detecta realmente a verminose ou não. E você está tratando no início, Esse ponto, esse time, acho muito importante. Preventivo, com certeza. E isso é do dia a dia, felizmente a gente tem uma equipe de funcionários aí de uma década junto com a gente. Importante isso. Então, assim, e essa década também participando de exposições, onde eles mesmos têm contato com os outros funcionários super experientes de outras cabanhas. Isso ajuda eles também a estarem cada vez mais experientes no assunto, Eu gosto de dizer que quem me ensinou muito sobre ovinocultura foram os tratadores, cabanheiros em exposição. A gente costuma brincar assim que tem cabanheiro que poderia ser jurado de exposição, que daria um resultado final ali tão bom quanto um jurado super experiente. Isso. Tem gente muito boa nesse meio. E a gente vê, o que me chama a atenção muito, somente assim quando a gente fala de rebanho de elite, é que até na Nacional agora, o Val da Cabanha União beijou a ovelha, grande campeão, chorou junto, e o jurado sul-africano deu o prêmio para ele de melhor cabanheiro, disse, rapaz, quando ele fez isso aqui, me emocionei e tal. Eu digo, rapaz, é realmente uma família, assim. A dedicação, os amigos, claro que tem a rivalidade, é natural, existe aquele preparo, aquilo que você trata os animais para que eles sejam melhor, então você torce para o seu animal ser melhor, então quando o outro animal às vezes ganha, tem aquela questão de rivalidade, mas o respeito, a cordialidade sempre, mas a dedicação e dentro da ovinocultura desse pessoal é muito, 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 muito grande, sempre me chamou muita atenção. Sim, e a gente acompanhou exposições fora do país, é um pouco diferente. Assim, lá é um pouco mais frio a relação do cabanheiro com os animais. A gente percebe que aqui no Brasil o negócio é caloroso, sim. Tem cabanheiro que tem aquele animal que já é adulto, só que ele puxou em pista desde os 4 meses, e ele viu nascer, ele gostou daquela lá, então ele tem um carinho especial. Isso tem de monte, aos montes. E geralmente aquele puxa vai ficar na frente. Geralmente, não, sim. Ele já está rodando com ela há um tempo na exposição, ele já sabe que ela vai melhor do que as outras, ele diz, não, eu vou com essa aqui, é meu xodó. E tem os casos que a cabanha tem 2 cabanheiros,
aquele determinado animal, Só o outro cabanheiro não puxa de jeito nenhum. É só. Rapaz, isso é interessante. A última exposição nacional que eu participei, meus animais estavam lá no Fernando, né? E tinha uma borrega minha, foi a premiada nacional. Ela não andava com o Sandrinho. E olha que o Sandrinho, a relação da gente muito antiga, tinha outro rapaz lá, não é Cristiano, não tá mais lá na equipe ele. Ela dormia na mão dele, ponto de vista. Ele alisava assim que ela fechava os olhos. Eu digo, rapaz, você tá vendo, Léo, como também tem isso do animal gostar mais do jeito de uma pessoa. Às vezes ele que fez a doma dela, né, que trabalhou, para então ela tem a pegada dele mais interessante. Queria voltar no tema de genética, porque sem dúvida isso é uma das referências que a gente tem aqui. Não só pelo seu trabalho atual, mas eu acho que também pelo esse trabalho de família seu, muito antigo, né? Então assim, eu tava brincando, fiz até um post no Instagram. Vou visitar uma cabanha que eu conheci o Márcio na época de Facebook, antes de ter Instagram. A gente começou a trocar ideia, depois quando criou grupo de criadores, a gente começou a trocar ideia grupo de criadores, depois a gente se conheceu, acho que pessoalmente só em 2019, eu acho. Lá na Nacional. Em Alagoas. Lá em Alagoas. Foi. E depois aí que eu vim morar aqui, aí, depois de um ano morando aqui que eu vim fazer a visita, né? Foi meio atrasada essa visita aqui. Mas assim, eu conheço, né, o seu trabalho, eu tenho genética sua lá em casa, né? Tenho ovelhas filhas de carneiros seus, né? E estou agora adquirindo um carneiro que é filho de genética sua, na verdade pai e mãe de genética sua, né? Então assim, confio muito no trabalho, mas porque eu admiro a sua trajetória. Diga assim, olha, existem algumas coisas que eu gosto de dizer que são testadas pelo tempo, né? Então você tem uma trajetória, se mantendo dentro dessa trajetória durante tanto tempo, não, tem alguma coisa que o Márcio faz de bom, né? Porque não é possível que fique tanto tempo se mantendo com esse padrão, com animais, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, assim, quando começou, né? O que você achava do Dorca naquela época, o que está hoje, o que virou aquilo que você achava hoje. Queria que você falasse um pouquinho disso. 2006, desculpa. Quando começou, a gente comprou as primeiras ovelhas, mais coisa de 4, 5 ovelhas, e compramos um pacote de prenheses, de cabanhas distintas. Não conhecia nada de Dorper. Eu acho que todo mundo que entrou na raça, né, nessa época, ninguém entendia. O mas eu acho, naquela época não. Acho não, eu tenho plena certeza que o olho clínico que eu tinha no de seleção de cavalo, quando a gente conhece uma espécie, quando a gente entra para outra espécie, parece que desbloqueia, né? Dá para ter um conhecimento do que é bom e do que é ruim. Então a gente já começou, eu acho que com o pé direito, eu olhando lá atrás, não acho que as minhas primeiras ovelhas eram animais inferiores. Eu acho que a gente começou super bem. E sempre atento aos melhores reprodutores da época, que eu fiz os meus primeiros acasalamentos, meus primeiros testes, TF, fizemos com animais de fora. Então assim, o pontapé inicial foi dado, eu acho que de maneira certeira. E aí, a partir daí, estudando genética, sempre conhecendo a fundo os meus animais, todas as minhas ovelhas, eu sabia alguma coisa sobre os ancestrais, e eu fui nesse caminho de começar a selecionar, de começar a reter filhas das melhores ovelhas. E uma coisa que a gente fez aqui, cada família com uma letra inicial. Isso não é luxo nem brincadeira, foi um método que eu achei para eu identificar melhor as famílias das minhas ovelhas. Eu me lembro um dia desse no grupo, falaram, mas se era uma letra só, tem um monte, não cabe mais na letra só. Não cabe mais e virou código, letra e número, mas eu sei identificar elas. Então assim, eu sabia que determinada letra era de uma família materna que, por exemplo, não aguentava muito bem o sistema extensivo. Eu tinha uma outra família que eu sabia muito bem que me dava partos duplos, e se eu colocasse em TE dava bom número de embriões. Então eu comecei a fazer esse trabalho, entendeu? E aí eu comecei a identificar melhor minhas fêmeas. Minha seleção toda foi feita em cima disso. Aí o meu sonho sempre foi ter
os meus animais que eu pudesse importar da África do Sul, era um sonho. Na minha mão, felizmente, nasceu o Superboy, que é um reprodutor assim que eu me orgulho demais desse macho, né? O que ele tem feito aí pro Dorper no Brasil desde 2019 com os primeiros filhos dele. Eu acho que ele tem contribuído muito e vai continuar contribuindo. Ele é um animal muito longevo, e então vai ser tudo nesse caminho de seleção. A gente não para. Eu costumo dizer que melhoramento genético e criação não tem prazo de validade. Não tem. Então, isso é uma verdade. Eu tenho uma coisa que uma vez eu já contei essa história, mas eu resumi ela. Eu, quando era estudante veterinário, visitei uma fazenda de seleção de gado PO, e ele conhecia os pais pelo animal. O animal entrava, não precisava nem ver o ferro, ele sabia, isso é filho do touro tal. E as mães, ele não sabia de todos, mas o touro ele sabia de todos. Aí eu perguntava a ele: doutor, como é que você sabe? Isso é hora de curral. E eu não entendi na época. Como assim hora de curral? Ele disse: está vendo esse piso aqui desse curral que é liso? Eu estou. Quando eu comecei a trabalhar aqui, ele era carrasquento. Foi pé de vaca passando aqui, então assim, isso de observar, isso, eu digo para todo mundo, tem muita gente que não evolui por não observar seus animais. Exatamente. Um comportamento meu, quando eu vou atender uma fazenda, ovelha de campo, eu digo: deixa presa, quando chegar a gente solta. Eu solto para ver o comportamento dos animais saindo. Eu digo: pô, se você não vê o comportamento do animal, como é que você vai querer saber, começar as questões sanitárias do animal se você vê nenhum comportamento? O animal dá sinal que está doente, né? Então, como você disse, tem animal que você consegue desde novo saber características. Essa ovelha, essa linhagem aqui, ela não vai para campo, então você vai ter que corrigir isso. Você vai usar um reprodutor que corrija esse problema. E algumas dessas características, a herdabilidade é muito forte, passa para neta, passa para bisneta e continua. Ovelhas de baixa habilidade materna, herdabilidade é altíssima para toda a prole. E assim, a gente fez um curso com o Giancarlo, ele falando com alta herdabilidade de problemas de aprumos. Demais também. E eu vi aqui que você falando, a gente tem uns animais aqui, quando ele vai descartar, ele não corta a cauda, que já é para abate. Aí só, problema de aprumo. Então assim, ainda tem gente hoje que não enxerga o problema de aprumo. Não é que ele está vendendo animal para problema de aprumo, que é ruindade dele não, que é malandragem, não. Ele não consegue identificar ainda, tem gente ainda precisando evoluir nesse ponto, né? Pequenos detalhes de aprumo de animal jovem, quando você vende ele jovem, vira um reprodutor que não anda, não vai a pasto. Não anda. Então eu já vi atendendo fazendas e que a ovelha vai e ele fica o reprodutor no meio do caminho. Não adianta, ele não vai andar 2 km, vai andar ali 100 metros ele para. O problema de aprumo, ele é até curioso de observar, principalmente no nosso caso, assim, de animais que vão para o campo e voltam para a baia, para o trato final da noite. Os animais que tem problema de aprumo, como eles ficam para trás, eles são sempre o último a chegar na baia. E o que a gente tem que pensar? Nesse animal, a campo, né? A campo, se ele passasse o dia inteiro extensivo, indo buscar alimento longe, daqui 1 quilômetro e cobrindo a ovelha, como que ele vai conseguir? Ele não consegue. Então isso é um atraso financeiro enorme aí. Então parece batido a gente falar: não, é descarte, animal com problema de aprumo. Não, mas esse eu vou segurar porque eu gosto dele. Não, é atraso financeiro. E você sabendo que tem herdabilidade alta, ou seja, a probabilidade de nascer os filhos é grande. No curso que a gente fez, aí eu observando o Felipe, ele fazia, né? Descarte. Aí eu passando os animais, eu digo, aquilo ali, aquele problema de aprumo, aí o pessoal, ele está descartando ali por causa do problema. Não era tão severo, mas ele descarta. Mas por quê? Por conta disso, porque passa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim da sua linha materna, assim. Eu sei que tem algumas ovelhas suas que você tem um carinho especial, que ela produziu muita coisa boa, e que hoje o Dorper é muito grato a algumas dessas ovelhas, né? Porque deixou não só grandes matrizes, mas grandes reprodutores. Você contasse um pouquinho dessas suas ovelhas. Eu vou insistir nisso aqui, pessoal, o Márcio falando de fêmeas, porque sempre que a gente conversa com todos os criadores, quem mais fala de fêmea é sempre o Márcio. É um cara que eu sempre vejo na linhagem materna, realmente o Márcio, ele valoriza muito. Léo, essa parte das matrizes está em constante mudança. Em alguns períodos, uma certa família nossa está em evidência, mostrando filhos indo muito bem em leilões,
premiando muito bem exposições. Dali 2 anos, outra família está em evidência. Algumas realmente já fizeram história e continuam fazendo. Acho que hoje ainda a principal linha materna nossa continua sendo a linha P, da RH 259. Então assim, essa fêmea, apesar de ter produzido diversos reprodutores muito destacados, né? Perseus, grande campeão nacional, Poseidon, reservado campeão nacional, Pantro, campeão nacional e reservado campeão nacional, entre outros. Ela está tendo agora umas filhas produzindo muito bem. Isso é um diferencial, é uma matriz sua que produziu excelente macho e excelente fêmea, né? Na verdade, ela em si, a RH 259, eu sempre considerei ela uma produtora de machos muito destacados. As filhas diretas dela não eram fêmeas que se destacavam em pista. Foi uma ou outra só que eu posso lembrar. Só que essas filhas dela estão produzindo muito bem, tá? Então, só um exemplo nessa nacional, ela produziu a 972. A 972 é uma das doadoras filhas da RH 259, já de uma certa idade considerável, e ela produziu 4 filhos premiados nessa nacional, sendo primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio e quarto prêmio, em categorias diferentes, com reprodutores diferentes, tá? Então ela é uma que eu posso destacar, assim, filha da RH 259, que já tem uma produção muito boa. Em contrapartida, tem outras famílias também, a família V, que veio da VPJ 2136, que produziu a Vivian, grande campeã nacional do ano passado, e também produziu o Vatican, campeão nacional do ano passado, e que produziu, consequentemente, a atual grande campeã nacional. Então, assim, é uma linha materna também super destacada, que dá resultado tanto na parte materna quanto parte paterna, né? Então a gente tem aí Vivian e Vatican, animais aí fora de série. Vou participar da entrevista também. Essa é a atual reservada grande campeã nacional. Os nossos xodós. Acostumado com as câmeras já. Então, aí, a gente falando de família. Hoje você tem quantas famílias aqui dentro? Que você puxar da memória aí? Léo, de cabeça eu não sei dizer, mas eu tenho praticamente quase um alfabeto inteiro de família. Algumas letras do alfabeto já se extinguiram, com ovelhas que morreram ou foram vendidas e com o tempo foram se extinguindo. Só que em contrapartida tem algumas famílias já com código. Então são dezenas de famílias. Algumas que eu faço um trabalho mais focado, algumas onde eu não mudo linha de sangue, mantenho ela fechada numa linhagem só. Outras que eu posso misturar, que eu foco em outras características de produtividade, produção de embriões. Tem ovelhas também que acabam acasalando bem com vários tipos de macho. E como você atende o Brasil todo, né, você vende reprodutores do Brasil todo, eu imagino que você realmente não pode se dar o luxo de ter um só tipo de trabalho, né? Você não pode focar nisso porque você tem que atender vários perfis de produtores, né? Como você falou, vai ter aquele cara que vai querer um animal que vá mais a campo, às vezes peca em alguma qualidade que você prime na sua seleção. Claro que se for um animal com defeito não vai ser vendido, mas às vezes ele não tem aquilo que você quer, mas ele vai atender aquele produtor de campo, animal que vai andar bem. Claro, eu sei que a gente já conversou anteriormente, né, preza sobre a questão reprodutiva, animal que não tiver é descartado, lógico, mas às vezes o animal que muitas vezes você não usaria na sua seleção para produção de genética, mas para produção de carne vai atender de forma espetacular aquele produtor. Então você vai ter que fazer esses dois trabalhos, né? Mas eu acho que essa diversidade vem com o tempo mesmo, e no nosso caso a gente ter comprado muita ovelha de diversos criadores. Então assim, cada ovelha dessa está num caminho
genético diferente, a gente tenta depois trabalhar alguma linha de sangue do pedigree dela. Como você falou, algumas ovelhas a gente realmente foca em acasalamento de produção de machos de carcaça muito forte. A gente tem um nicho de mercado para isso, né? Foi o que eu falei com você anteriormente. A gente tem uma parcela aí de consumidores que não se importam com quem é o pai, quem é a mãe, não se importa se é mais bonito racialmente. Não, tem gente que quer carcaça, não tem jeito, e a gente tem que atender essa parte do mercado. É a parte econômica, da criação, não tem como fugir disso. Eu falo muito sobre isso, que eu acho que o poder desse que a gente faz aqui de comunicar é cada vez mais importante para mostrar aquele cara que está assistindo aqui, que ele quer produzir carne, que ele tem que prestar atenção em algumas coisas, né? Às vezes eu estou vendendo um animal meu que eu tenho certeza absoluta que vai dar um resultado espetacular na cabanha do cara, porque eu conheço a genética, né? Filho de reprodutores seus, a minha base lá, Buriá, Seu e Boa Vontade, né? Como eu comecei. Então eu tenho consciência, mas às vezes o animal não tem aquilo que ele quer. Porque eu quero o mais largo, ou mais não sei o que. Aí eu tento mostrar pro cara, só aqui a pessoa só leva o que quer. Deus me livre tá forçando para ele comprar, porque depois se der qualquer problema, comprou porque você, né? Então só leva o que quer. Mas isso é uma visão que as pessoas têm que entender que nenhuma cabanha se sustenta só com os animais largos, né? A gente sabe que você trabalhar só isso, ou vai encurtar alguma coisa, ou vai ficar um animal mais tardio de um jeito, ou vai ter problema de altura lá na frente, ou vai ter problema de parte das fêmeas. Então quem faz o trabalho aqui por trás é um critério, é uma seleção, é uma coisa muito além, porque se fosse simples, todo mundo só produzia os animais largos e vendia só animal largo que o mercado quer, né? Então esse meio do caminho tem a dificuldade da gente que faz a seleção com quem está querendo comprar, né? O meu pensamento é que o Dorper ele tem que ter carne, é coisa básica, da raça, né? Um animal fraco de carcaça, para mim, ele vai estar fora de mercado. Então, assim, a gente pensando num animal que o básico dele é ter carcaça forte, musculosidade, partes nobres evidenciadas, aí eu pulo para o outro quesito que é o que me chama atenção, é o que me encantou na raça, que é a questão de beleza racial. Então, se me pedirem recomendação de qual animal que ele deve levar para a cabanha dele, eu vou indicar aquele que tenha uma melhor caracterização racial, que é o que me encanta na raça, tá? Aí, obviamente vão ser animais bons de carcaça, né? Porque então, se não for, você já não tá aqui, né? Não que a gente produz animais fracos de carcaça normal, qualquer rebanho. Mas a gente vai tentar priorizar isso. É o básico da raça, mas com a caracterização racial perfeita e animais de beleza, né? Além de toda a funcionalidade. Entendi. O seu mercado hoje, eu sei que você vende para o Brasil todo, mas a grande maioria você está mandando para que região do Brasil? Para onde vão os reprodutores caiovas? Eu sei que o seu leilão, eu acompanho o seu leilão já, é um leilão que é uma referência para a raça, ano a ano vem aumentando o faturamento, porque obviamente você abre mão do que tem de melhor, né? Eu vi você falando hoje aqui, até o funcionário fica com raiva, eles vou vender esse borrego melhor, eu vou parar de dar ração, não vendo o melhor não, eles não, a gente tem que vender o que tem de melhor de casa, né? Então por isso que o leilão vem ano após ano. Mas eu digo os animais que saem daqui para a produção de carne, os machos, né? Para onde tem mais vendido? Quem mais lhe procura aqui? Muito Centro-Oeste, né? Centro-Oeste vai muito reprodutor comercial. Lá tem projetos grandes, né? De centenas de ovelhas. Interior de São Paulo. E alguma coisa também vai para Nordeste. Mas Nordeste eu acho que já vira uma competição com os próprios criadores do Nordeste, porque um animal comercial ele pode arrumar mais perto do que no Sudeste, né? Então ele vai ter que computar o preço do frete nesse animal comercial para levar para lá. Então, assim, não é o forte do nosso mercado mandar para tão longe, mas acontece também. Agora, no seu leilão vem muito, né? De leilão,
nunca é uma coisa muito certa. Cada ano a gente acaba vendendo um lote maior para determinada região. Eu lembro que parece que o ano passado o maior lote do leilão foi tudo para Paraná, Rio Grande do Sul. Teve alguma coisa para Santa Catarina também. Então parece assim que até os criadores daquela região sabem que outros vão também investir. Para quê? Para eu tentar viabilizar da melhor maneira, né? Quarentena, exames de aftosa, para descer tudo junto. Então isso é uma coisa que acontece também. Mas tem leilões que é bem picado. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul. Então cada ano é um ano. Você está fazendo leilão só seu, são quantos? A gente faz um leilão exclusivo no ano. A meta sempre são 2 leilões. Ano passado a gente conseguiu bater essa meta de 2 leilões. Um em parceria, com poucos lotes de convidado, e outro exclusivo nosso. E essa é a meta. E aí também a gente é promotor do leilão da Nacional, junto com os outros parceiros. E eventualmente algum convite que a gente tem durante o ano aí, a gente sempre tenta disponibilizar. Sempre. A gente nunca nega convite, a gente acha super interessante, super agregador colocar animal em leilão de outros criadores. Essa parte de leilão a gente fala muito sobre isso, que eu acho uma forma muito interessante para os criadores, e o pequeno produtor ainda não entendeu que é a forma que ele tem de trazer um material genético das melhores cabanhas para dentro do rebanho dele, né? Então é um mercado que cada vez mais eu pretendo ajudar o pessoal a entender isso e participar mais, sabe? Eu sei que no seu leilão hoje você disponibiliza os machos que você tem de melhor, mas eu tenho plena convicção que se o pessoal entendesse que geralmente nos grandes mercados de produção de carne, o foco do leilão não é a genética. O foco do leilão é a produção de venda de reprodutores. Você vai para leilão de touros, de trabalha com genética, são poucas novilhas PO, o resto é touro. Então acho que esse mercado da ovinocultura ainda tem que abraçar com mais força. Os produtores têm que entender, Márcio todo ano tem 20, 15 reprodutores para vender em 2 leilões. Vamos correr para pegar essa genética. A gente já chegou a fazer, junto com a Dom Miguel, a gente fez um leilão, foi o primeiro leilão máquinas de produção. Eu não lembro quantos lotes foram, mas coisa de 20 lotes, só macho voltado para a produção de carne, e alguns teve criador que pensou para usar de repasse ou para uma genética que ele quer, que está aqui. Mas tinham animais, alguns machos eram muito, muito bons mesmo. Mas assim, o foco era para soltar a campo para a produção. O que eu costumo falar de leilão é assim, é uma vitrine pra gente, tá mostrando aí o nosso trabalho. Por isso que a gente sempre pensa em botar animais superiores. É a nossa cara que tá ali, né? O Brasil inteiro vê o que é que a gente está produzindo, e você tem que entregar bom, porque todo ano você está mostrando a cara, né? Exatamente. Se eu fizer um leilão de qualidade mediana para baixo, ano que vem, logicamente, o faturamento vai ser menor. Então o foco é pensar sempre em melhorar ano a ano. Então assim, além de ser uma vitrine, lógico, pensando no faturamento, né? Pagamento de contas da cabanha. E pro comprador é a oportunidade de pagar em 24 vezes e comprar alguma genética ali que encaixa com o reprodutor que ele tem em casa, ou que se complemente com aquela doadora que ele tem lá, para começar a fazer um trabalho, intensificar o trabalho dele. Eu gosto de dizer o seguinte: um reprodutor bom que você compra no leilão, ele se paga antes de terminar as parcelas, né? Com certeza. Você compra um animal desse que agrega, porque o ciclo da ovinocultura é tão rápido que ele chega na fazenda lá, em poucos meses as ovelhas estão parindo dele, algumas com 5, outras com 6, outras com 7 estão parindo dele. Daqui a pouco você está vendendo o borrego dele já como reprodutor. Em menos de 2 anos, o que você faturou com a produção dele já se paga. O ovino, por ser de ciclo curto, as fêmeas também. Muitas fêmeas são vendidas aí como potenciais doadoras. Na primeira coleta, ela tem a grande chance de pagar e já sobrar antes de terminar os pagamentos, né? O leilão é uma grande
ferramenta, né? A ferramenta aí é um medidor de mercado pra gente também, né? O mercado aquece e o leilão sobe, o mercado esfria. Se bem que até a gente se assustou um pouco, achou que na pandemia não ia dar bom, mas segurou o preço. Assim, eu gosto de dizer que a raça ela está muito sólida. A gente está falando sobre isso, né? Uma raça se sustenta com a venda de machos para produção de carne. Então, quando esfriar o mercado de produção de carne, a gente se preocupa que a raça pode sofrer, mas ela não esfria. Não esfria. Não esfria. Então, assim, impressionante. É impressionante que tem muita gente produzindo, isso é bom, porque tem mais gente, quanto mais que selecionadores fazem um trabalho sério, mais a raça mais cresce. Então você tem uma raça que vem crescendo em número de novos criadores, isso oferta uma quantidade de reprodutores no mercado e o preço de reprodutor não cai. É impressionante, em 16 anos, quanta coisa a gente viu assim de mercado estável ou sempre em ascensão, nunca em queda, impressionante. Número de novos criadores anualmente, todo leilão aparece um criador novo. Não que todos vinguem ou continuem normal, né? por anos, isso é normal, mas muita gente se assusta também com algumas liquidações de plantel. A gente nunca se incomodou com isso, em 16 anos a gente viu muito plantel liquidar rebanho e ao mesmo tempo chegando gente nova, é um ciclo. Já me perguntaram sobre isso, Léo, porque tem liquidação. Gente, eu digo, tem cavalo, tem gado, tem ovelha, tem cabra. A gente fica mais ligado em ovelha porque a gente é criador de ovelha, escuta mais o que acontece na ovinocultura, mas isso é em qualquer atividade, padaria fecha, indústria fecha. E os motivos são variados. O que a gente menos ouve é que o cara se irritou com a raça que não dá rentabilidade, isso é o que a gente menos ouve. A gente sabe que são sempre motivos pessoais. A gente sempre sabe assim, quando eu estou falando, a gente pega os dados da ovinocultura no Brasil, o Brasil é um país um pouco diferente do resto do mundo que produz cordeiro, porque ele é muito formado por pequenos rebanhos, né? Então, pequeno rebanho, aquele cara que está lá com um rebanhozinho enxuto e tal, dificilmente aquele cara sai da atividade. Tem um custo baixo, como eu trabalhei no sertão, tinha produtor que dizia, doutor, eu tenho aqui 60, 70 ovelhas, é a minha feira, eu nunca esqueci isso. Doutor, as minhas ovelhas eu crio porque é a minha feira, eu não gasto dinheiro, eu vendo aqui todo mês, vendo os borreguinhos, uma ovelha mais velha e eu pago minha feira. Então, esse cara, tanto tempo ele está comprando um reprodutor. Esses pequenos produtores é que segura a pancada da ovinocultura, esse cara não sai da atividade. Exatamente. Então o Brasil é formado por inúmeros. Se você pegar o rebanho brasileiro, 20 milhões, pela quantidade de fazendas, cabanhas, sítios que declaram ovinocultura, eu não vou saber precisão aí, é menos de 30. A média do Brasil. Menos de 30 cabeças por fazenda. Mas assim, a gente sabe que muitas vezes é porque a declaração, a gente sabe que o rebanho ovino estima-se que é um pouco maior do que mesmo, porque muita gente não declara e tal. Mas bota aí que seja de 50 a 60 a média brasileira, então são pequenos produtores. Alguns projetos a gente sabe que desistiu porque morre o proprietário, a família não quer dar conta, aconteceu muito isso, acontece com bovino, com cavalo, às vezes é o proprietário que faz que lida naquilo, o dia começou, os filhos nunca foram envolvidos, então não dão continuidade, né? E outras questões de investimento errado realmente tem. Eu gosto de falar que a ovinocultura ainda está muito amadora, você deve passar por isso. Você já me passou que você me fez a quantidade de ligação que você recebe de pessoas que não entendem, que estão entrando na atividade, que você tenta ajudar. Então, geralmente o pessoal que desistiu muito, eu vejo muito de não ter feito um planejamento. Então, olha, aqui eu tenho que faturar tanto ao ano, só posso gastar tanto com despesa. Eu sei porque eu faço análise de viabilidade econômica e quando eu apresento os dados, geralmente o produtor se assusta, sabe? Alguns dados que eles não computam, bicho, isso aqui é aquela conta escura que você não está vendo, mas está comendo seu lucro. É todo ramo, né, Léo? É todo ramo. A falta de planejamento derruba qualquer um. Mas é interessante a gente olhar a gente tem alguns clientes que tem lá de 50 a 100 matrizes e a gente vê a assiduidade deles em estar comprando reprodutor. Tem cliente que a gente já forneceu, acho que 7, 8 reprodutores a cada 6 meses, um ano. Eu tô lá entregando para aquela família um reprodutor novo, sempre melhorando o plantelzinho deles. E é o que você falou, essa é a base, né? Base. E eles estão lá todo mês entregando seus 15, 20 cordeiros.
E isso é muito interessante, porque eu vim perceber muito isso depois que eu virei professor. A gente tem uma quantidade grande de alunos, então eu sempre estou recebendo vídeo, professor, o rebanho está melhorando e tal. Porque a gente faz esse trabalho, né? Que eu gosto de dizer que eu não sou contra, até a gente falou sobre isso, não sou contra você usar um mestiço como reprodutor. Eu sou contra o cara vender um mestiço dizendo que é um reprodutor PO sem documento. Eu sou contra, porque ele está enganando o comprador. Tá? Se na cabanha do cara lá, Léo, só tenho 10 ovelhas, não cabe um reprodutor puro, é a escolha dele, ele pode botar um mestiço, mas compra sabendo que é um mestiço. Então, eu levanto a bandeira, sempre lutei contra isso, ó, PO só tem com documento. PO sem documento é o cara dando golpe, cai dessa conversa aí. Porque eu tenho certeza, se nascer um animal seu sem documento, que não pegue documento, é porque ele vai pro abate. Ele não atende o padrão racial para ser vendido, para que você vai vender. Você deve ter recebido muita chamada, muita aí. Não tem não um sem documento, não tem não um aleijadinho, demais. Não tem não. Aí se eles têm, o aleijadinho tá aqui na fila como você falou, que tá ali, vai ser pro Natal, né? Exatamente. O aleijadinho tá ali pro Natal. Não tem como fugir disso. O único animal que acaba não indo para abate, que fugiu do padrão racial, é aquele que nasceu com mancha fora do lugar, mas esse animal ele pode ser tatuado e não confirmado depois, né? Mas ele tem lá a inspeção de que ele é puro e tal. Agora de resto, problemas de aprumo funcionais, né, graves, não tem como, né? E então assim, se realmente se encontrou aí o tal do PO sem documento, tem que ficar atento, tem que tentar fugir disso daí, porque essa questão na internet eu recebo muito foto. Eu não avalio animal para os outros. O pessoal insiste, eu não avalio, porque já deu problema. Leva isso aqui, eu não gosto de conta disso. Aí o cara fala pro produtor, o cara vai dizer que eu estou esculhambando o animal dele. Então vai só insiste, eu não avalio. Mas eu sempre digo, olha o documento. Ele disse, não, ele é puro sem documento. Eu digo, você está pedindo para avaliar o quê? Né? Porque avaliar um vídeo do animal não vai me dizer muita coisa se você não olhar o que está no papel dele, para saber a linhagem que está sendo trabalhada, se realmente aquelas linhagens têm a consciência genética, né? Então vem tudo isso aí. Muita gente fala assim, eu não como papel, brinca, né? Papel não serve de nada. Eu digo, gente, papel é a garantia de que está comprando um Caiovas, de que o macho fez aquele acasalamento, de que a fêmea está lá na Caiovas porque a fêmea é produtiva, que se cria bem, porque se não cria bem ele descarta. Animal que tem problema de aprumo é descartado, então as fêmeas que tem lá são gerações e gerações sem problema de aprumo, né? E o que está ali no papel, se ele quiser que eu conte as características daquela linha ali, o que é que aquele animal pode transmitir na cabanha dele, o papel está lá para isso, né? Também. Para quem conhece. E outra coisa, eu digo o seguinte, como é que você vai dar continuidade no seu melhoramento lá dentro se você não sabe o que você está usando? Você não tem nenhum controle daquele reprodutor, vai ser só o 01 lá, você está usando, depois vai ser o outro que você comprou na caixa prego, o 02, então eu acho que a gente tem que evoluir em vários pontos dentro da ovinocultura no Brasil, e um desses é realmente o produtor começar a se preocupar mais com isso, né? E escolher quem vai. Eu não estou falando daquele cara que tem 5 ovelhas que vai comer, ele não está preocupado se vai parir, se não vai, que se não parir ele come até a ovelha, não é isso. É o cara que quer produzir carne. É o cara que sabe que se ele tiver com 50 ovelhas produzindo carne e ele trabalhar direito, daqui a pouco ele está com 60, com 60 ele vai estar com 80 com 110, daqui a pouco ele está, o espaço dele couber, né? Porque a gente é muito formado de pequenas propriedades, então às vezes tem um limite de espaço, mas ele vai aumentando. E eu gosto de dizer assim, a ovelha, você fazendo um trabalho bem feito, você não precisa estar comprando matrizes. Se você tiver um plantel bom, tá lá com 50 ovelhas, tiver um plantel bom lá dentro, você não está comprando matriz, ela vai a partir daquele seu trabalho e vai aumentando. Então você vai ficar com o que nasce do seu reprodutor. Como é que você vai usar um reprodutor ruim? Aí o pessoal não enxerga isso, né? Eu gosto de dizer o seguinte, o cara usa um reprodutor só contando nos burrecos que vai matar, esquece o patrimônio genético que ele está deixando para as matrizes dele lá dentro, né? Pessoal, para encerrar aqui, o Márcio, vou fazer 5 perguntas para ele, bate e volta, ele vai procurar responder o mais objetivo possível. E eu sempre gosto de sugar um pouquinho do produtor, algumas informações assim que às vezes ele não quer contar, mas o Márcio quer contar pra gente aqui. Márcio, fazer 5 perguntas para você pode responder a forma que possível. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu sei que você tem um patrimônio de animais, né, embriões e genética que você trouxe da África do Sul. Eu queria que você falasse da África do Sul, de todos os rebanhos, que mais impactou aqui? Qual foi o rebanho que mais fez diferença dentro da Caiovas? Assim? A genética que você trouxe, o que mais foi diferencial? Léo, a gente fez uma importação de um plantel só, que foi do Leroy Phillips, e foi uma genética que
eu vim atrás desde 2010, quando eu conheci uma fêmea da genética dele. Eu fiquei obcecado pela beleza racial dela e eu foquei, eu tentei trazer isso para o meu rebanho, por isso que eu foquei nesse plantel. Não que seja o melhor, não que seja o pior, não que seja o certo ou errado, mas eu foquei nesse, deu certo no meu rebanho e eu continuo, sou admirador, somos amigos, ele confia no meu trabalho aqui, então continuamos assim. Eu me lembro que você coloca às vezes, né, em alguns comentários de leilão, 75% fechado na Leroy, 100% fechado na Leroy. Porque eu acho legal a gente ter esse foco em alguns animais, de manter a linhagem fechada aí pra gente conseguir ganhar com consistência genética, né? Não fugir do trabalho que está sendo feito geneticamente. Às vezes a gente abre para uma linha, fecha de novo. Eu acho que esse trabalho é bem legal. Outra pergunta, uma dúvida aqui. Qual foi a sua maior dificuldade quando você começou dentro da ovinocultura? Assim, que mais você dispôs isso aqui? Essa barreira eu tenho que romper para poder deslanchar. Léo, eu acredito que me inserir no mercado, né? O que seria me inserir no mercado? Tá produzindo em casa animais que numa pista de exposição se destacariam, assim como tá participando de leilões, tá podendo fornecer a minha genética para outros criatórios. Isso levou um tempo, foram barreiras assim para ultrapassar, bem complicadas assim, mas a gente conseguiu. Isso é uma lição para quem está começando, né? Muita gente na primeira barreira para, né? E assim, ninguém começa, não é fácil para... Claro, tem gente que tem mais facilidade, mas não é fácil para todo mundo. Tivemos portas fechadas, tivemos exposições de muito fracasso, mas a gente não desistiu não. Outra pergunta aqui, dos todos os reprodutores nesses 16 anos de seleção aí, eu queria que você dissesse 3 que fizeram um trabalho assim, que você só deixou um legado aqui, realmente me orgulho do trabalho deles aqui dentro. Léo, uma criação que começou em 2006, né? Então a gente adquiriu um reprodutor em 2008 ou 2009, não lembro. Foi o Buriá Zumbi 027G. Ele foi um reprodutor que alcançou dupla tatuagem com os méritos dele alcançados aqui dentro, com produção aqui dentro. Ele foi um macho que a gente comprou com 5 meses de idade. Então ele teve um legado aqui, produziu diversos animais que vieram a ser campeões nacionais, os descendentes dele também. Então ele tem seu lugar na nossa história. Depois, alguns outros reprodutores, Caiovas Perseus foi muito importante, porque foi um reprodutor, o primeiro reprodutor produzido aqui, que na mão de outro criador do Cordeiro Medalha, que foi quem comprou, ele explodiu, né? Explodiu, foi grande campeão nacional. No ano seguinte fez um filho grande campeão nacional, no ano seguinte um filho reservado grande campeão nacional, e não parou por aí. Então também deixou seu legado, né? E mais atualmente o Superboy, né? De tudo que ele vem fazendo aí, desde que ele começou a botar a produção dele no chão. Hoje é um dos grandes reprodutores de maior produção de animais registrados na Arco, né? Hoje já passou dos 500 animais, dos 500 filhos registrados. Para o pessoal que não acompanha na ovinocultura, são pouquíssimos reprodutores que alcançam isso. Pouquíssimo, é difícil. E assim, é na mão de Brasil inteiro, usando, solicitando sêmen, é muito gratificante. E assim, produção com qualidade, né? Que vem contribuindo. Então ele é um grande orgulho que vem deixando a sua marca ano a ano. Aí, pra gente encerrar aqui, queria que você falasse o que mais te orgulha aqui dentro de ser criador de ovinho, de dorca, ou aqui dentro da capa, o que mais lhe motiva, assim, ó, isso é um orgulho, me motiva muito por conta disso. Eu sempre falo isso, e a coisa mais fácil de responder, que o maior orgulho é ver um animal produzido aqui, fazendo sucesso na casa dos outros. Isso pra gente não tem preço, principalmente um reprodutor nascido aqui, na mão de outro criador, ele produzir animais que estão fazendo sucesso por aí. Isso pra gente é a glória. Tá provando que o seu trabalho é sério, um trabalho que vale a pena, essa dedicação de 6 anos
Vale a pena. E a gente torce de longe como se fosse nosso, e a gente torce muito pelo sucesso desse criador, ou às vezes é um amigo pessoal também, coisa que fica mais gostoso ainda. Então, é isso aí. Então, primeiro, mais uma vez, obrigado. Dizer ao pessoal, antes de ir embora aí, não esquece de se inscrever no canal da gente, tá? Agradecer vocês terem me recebido aqui. Foi realmente um prazer conhecer a Caiovas e ver de perto. Eu já conheci o Parque dos Animais de exposição, mas alguns animais eu não conhecia. Sua dedicação aqui dentro, a dedicação dos meninos, né, o quanto eles se dedicavam e como você conduz aqui, sempre... Eu gosto de dizer para mim que cada cabanha é uma aula quando eu vou, porque não tem igual. Você vai em uma... É diferente, não é que seja melhor ou pior do que outra, mas o trabalho é diferente, como eles conduzem é diferente. Então, eu gosto de dizer que cada vez que eu venho visitar, eu saio um pouco melhor no dó. Pescando uma coisinha em cada cabanha que você for visitar, putz, no final das contas vira um aprendizado grande. Então, pessoal, acompanhou a gente aí, não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço, tudo de bom. Um abraço. Valeu.